Mensagem, o tema dela é Minha Vida no Altar de Deus. Amém? Diga assim: minha vida no altar de Deus. Diga mais uma vez bem forte: minha vida. Mais uma vez agora. Glória a Deus. Irmãos, o altar é um lugar santo. É um lugar de reverência. É um lugar onde nós conquistamos as nossas vitórias. E hoje nós vamos navegar pela Bíblia. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí no livro de Êxodo, no capítulo 29. No versículo 35. Diz assim a palavra de Deus: para a ordenação de Arão e seus filhos, faça durante 7 dias tudo o que eu lhe mandei. Sacrifique um novilho por dia como oferta pelo pecado para fazer a propiciação. Purifique o altar, fazendo propiciação por ele, e unja-o para consagrá-lo. Durante 7 dias, faça a propiciação pelo altar, consagrando-o. Então o altar será santíssimo, e tudo o que nele tocar será santo. Quando Arão e seus filhos iam ser preparados para ser ordenados, Deus então ensina e diz como que teria que ser preparado o altar. E aqui no versículo 37 eu quero ler de novo, que diz assim, durante 7 dias faça propiciação pelo altar. Palavra difícil, mas o que significa essa palavra? Essa palavra, ela significa que quando você vai fazer, colocar no altar, para fazer um sacrifício, você vai clamar para uma divindade sobrenatural, para que ela faça alguma coisa por você. Por isso que em algumas religiões, ainda até hoje, algumas pessoas vão para certos lugares sacrificar animais, porque existem outros deuses que visitam a vida dessas pessoas através desse ato praticado no altar que eles estão oferecendo àquele Deus. Então o altar, ele tem um significado muito forte. E no final aqui do versículo diz o seguinte: propiciação pelo altar, consagrando, e então o altar será santíssimo, e tudo o que nele tocar será santo. Você entendeu o poder que tem o altar? Porém a palavra de Deus também nos ensina como nós não devemos nos apresentar no altar. Malaquias, capítulo 1, abra aí o livro de Malaquias. Malaquias capítulo 1. Versículo de número 6, diz assim: o filho honra seu pai, e o servo o seu senhor. Se sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que me desprezam o meu nome? Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar, e mesmo assim perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. O altar, irmãos, é
é um lugar de encontro com Deus. O altar é um local de agradecimento, de gratidão. O altar é um lugar de amor. O altar é aonde eu trago as minhas aflições, eu desabafo, eu busco a solução para os meus problemas. Por isso nós não podemos chegar no altar de qualquer jeito. E continuando aqui no versículo de número 8, diz assim: na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não vêem mal algum. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, também não vêem mal algum. Tente oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta Ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechassem as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Que palavra pesada, irmãos. Que palavra dura. E o texto continua: pois do Oriente ao Ocidente, grande é o nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível, e ainda dizem: que canseira, e riem dela com desprezo. E diz o Senhor dos Exércitos: quando vocês trazerem animais roubados, aleijados e doentes, e os oferecerem em sacrifício, deveria eu aceitá-lo de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador, que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo, e depois sacrifica a mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. Não podemos chegar no altar de qualquer jeito. Não podemos nos apresentar a Deus de qualquer jeito. Aqui Malaquias, estava repreendendo o povo de Israel, que mais uma vez havia se perdido, que levava a vida de qualquer jeito, que não tinha o mesmo temor, a mesma reverência, o mesmo respeito por Deus, e por tudo que Deus já havia feito no decorrer da vida deles, e também dos seus antepassados. O altar é um lugar santo, o altar é um lugar sagrado. A Bíblia nos diz que Noé foi o primeiro homem que levantou um altar. Depois do dilúvio, Noé então desce da arca, os animais descem da arca, e ali ele prepara um animal vistoso, e ele faz um altar, e ali ele sacrifica a Deus, e agradece a Deus por ter salvado a vida dele e dos seus filhos. Está em Gênesis capítulo 8, versículo de número 20. Para vocês verem o tamanho do respeito, da reverência que Noé tinha com Deus. Até porque, se ele não tivesse, Deus não teria salvado ele e a sua família. Ele não teria construído a arca,
ele não teria entrado na arca com a sua família. Outro ponto que nós precisamos entender, irmão, que nós não edificamos um altar para nós, nós edificamos um altar para Deus. Tem muitas pessoas que acham que o que ele faz na obra de Deus é para a glória dele. Às vezes ele faz muitas coisas, mas ele acha que é porque ele tem que ser elogiado, ele tem que ser exaltado, ele tem que ser glorificado, e ele esquece que é Deus que precisa ser honrado, é Deus que precisa ser glorificado. Você pode receber um elogio, isso é ótimo, é bom, mas você e eu, nós estamos preparados para isso. Nós não podemos deixar a glória que é de Deus subir no nosso coração, porque senão será em vão tudo aquilo o que nós fazemos na obra de Deus. Abraão foi um exemplo na edificação de altar. Ele edificou o primeiro altar em Siquém, está no livro de Gênesis, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, Gênesis capítulo 12, versículos 6 e 7, se você quiser anotar, depois você vai ler na sua casa. Foi o altar da revelação, onde Deus manifestou a Abraão o momento do relacionamento, na hora que ele teve o encontro com Deus. Então o altar de Siquém, ele significa ombro, o ombro de Deus, o ombro amigo. Ele levantou um segundo altar depois em Betel, que significa casa de Deus. Nós podemos chamar esse altar da separação, né? Que fica no meio entre Ai e Betel. Foi um dos momentos importantes em que Abraão, ele estava saindo a caminho de Betel para poder mudar totalmente a sua vida. E o terceiro altar é o altar de Hebron, que significa amigo. Foi quando então Abraão se separou do seu sobrinho Ló, né, que estava nessa caminhada com ele há muito tempo, e foi um momento também, um dos momentos cruciais mais importantes na vida de Abraão, porque ali ele ia começar uma caminhada onde Deus transformaria, né, toda a vida dele, prometendo que ele seria pai de uma grande nação que somos nós. E o quarto, altar de Moriá, que significa ordenado. Esse para mim é o maior altar da provação que Abraão teve, que foi quando nós sabemos que Deus pediu o seu filho em sacrifício. Então Abraão leva Isaac até o monte de Moriá, e Deus provê então o cordeiro. Mas o que é mais interessante dessa história? O mais interessante, irmãos, é que nós vemos uma caminhada de Abraão seguindo os ensinamentos. Deus falava e ele cumpria. Imagina só agora Deus pedindo o meu filho, a minha filha, o seu filho, falar: olha, agora você vai levar lá no monte, porque nós vamos sacrificar ele, vamos sacrificar ela. Mesmo assim, Abraão não deixou de cumprir aquilo que Deus havia pedido. Abraão foi um exemplo de edificação de altar. E aí nós entramos nessa parte do louvor, da adoração que nós tivemos agora, que fala das 1000 gerações. Então Abraão, ele vem de uma família que é acostumada a fazer altar, e aí ele ensina isso para o seu filho, né, Isaac. Vem Jacó também fazia. Mas o que me chama a atenção, quando eu estava estudando a palavra de Deus, é que Abraão tinha realmente essa facilidade, mas ele viveu com os seus pais numa época em que o seu pai, Terá, está lá no livro de Josué, capítulo 24, versículo 2, que diz que Terá, ele levantava altares a outros deuses. E por que isso me chama a atenção? Porque Abraão, ele quebra essa maldição hereditária
na vida dele e começa a abençoar os seus filhos. Então, para a família dele era fácil construir altar. Mas qual altar que os seus pais construíam? Era altar para outros deuses, deuses estranhos. Mas quando ele conheceu e teve um encontro com Deus, ele fez e ensinou os seus filhos e o seu neto, que foi a geração dele, a construir altar ao verdadeiro Deus. E a pergunta que nós temos que fazer para nós hoje, irmãos, como pais: quais são os altares que nós estamos construindo? Os nossos filhos, quando observam eu e você, quais são os altares que eles conseguem enxergar? Ele consegue enxergar em você uma pessoa que ele pode se espelhar? Ou ele enxerga para você, vê você um alcoólatra, um viciado, um mentiroso, um enganador? Como que os nossos filhos enxergam nós como os pais? Qual é o altar que nós estamos construindo para eles? Porque nós somos os espelhos. Mas e você, filho, que conhece a palavra de Deus e sabe que o seu pai ainda está andando em caminhos tortuosos, como o pai de Abraão levantava altares a outros deuses? Qual tem sido a sua atitude para quebrar essa maldição? E se o seu pai, a sua mãe, ainda são pessoas que pertencem a essa terra, o que você está fazendo, o que você está contribuindo para que eles também consigam quebrar essa maldição hereditária na vida deles, que hoje te persegue? É uma faca de dois gumes, né? Muitas vezes nós condenamos aqui e falamos de uma forma mais forte em relação aos pais, porque os pais sim têm como papel principal orientar e ajudar e conduzir os filhos. Mas quando você chega numa idade em que você já discerne, sabe discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim, não é que você vai brigar com seu pai, mas você tem que usar de sabedoria e entender a situação para poder trabalhar em cima dela. E você não pode aceitar. Você não pode aceitar essa situação. Você tem que quebrar essa maldição. Eu já contei outras vezes algumas maldições hereditárias que eu quebrei dentro da minha família. Uma é a idolatria. Não tenho dúvida que se eu perguntar aqui, muitas pessoas vão falar assim: olha, o meu pai era assim, a minha mãe era assim, eu trouxe isso comigo, eu quebrei. Mas eu tenho certeza, se eu perguntar também, você vai falar assim: puxa vida, eu ainda tenho coisas que às vezes eu nem herdei dos meus pais, mas eu herdei no decorrer da minha vida, e hoje estou levando para os meus filhos que não vai fazer bem a eles. É tempo de a gente restaurar o altar, irmãos. A nossa casa, ela precisa ser um altar para Deus. E agora eu entro aqui na história de Jó, praticamente para nós finalizarmos essa mensagem. Jó era um homem, diz a palavra de Deus, né? Capítulo 1, até o final vai contando a história de Jó. Ele era um homem íntegro, um homem reto, um homem que se desviava em fazer o mal. Ele não fazia o mal. Mas certa vez, os anjos do Senhor foram visitar a Deus, e junto com eles, foi quem? Satanás. E Deus perguntou para Satanás: de onde vem, Satanás? E ele fala: de perambular pela terra. E Deus diz: você viu o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, honesto, se desvia do mal. Então Satanás questiona: mas ele tem tudo. Se você não der nada, ele vai blasfemar contra você. E aí Deus fala: então tá bom, pode fazer o que quiser, mas não toca na vida de Jó.
Então Satanás volta e ele vai lá e começa a destruição. A primeira coisa que ele destruiu, o que foi? Foi os animais, o rebanho que Jó tinha. Depois, Satanás volta, tem um encontro com Deus de novo, e ele fala: você viu? Não adiantou nada. Ah, mas também, então Satanás é autorizado por Deus para tocar na vida de Jó, mas não tirar a vida dele. Então, na segunda vez que Satanás volta, ele tira a vida dos 7 filhos homens, 3 filhas mulheres, coloca feridas do alto da cabeça à planta dos seus pés, e ele vive ali, abandonado. Jó era o homem mais rico da terra, diz a palavra de Deus. Agora, sabe o que me chama a atenção nessa passagem? Quando Satanás vai a primeira vez, eu disse a vocês que a primeira coisa que ele destrói, que ele acaba, é com o rebanho. Por quê? Sabe por quê? Porque ele sabia, Satanás sabia, que se ele não acabasse com o rebanho de Jó, Jó pegaria o melhor dali, levaria no altar e oferecia um holocausto a Deus, e naquele momento Satanás ia ser amordaçado, não ia agir mais. Aonde eu quero chegar, irmãos? Satanás conhece você, conhece você, conhece você, conhece você. Ele me conhece. Ele é astuto, ele é inteligente. Nós temos que ser sábios. E aí os amigos de Jó vieram. Quando viram ele, diz a palavra de Deus, que nem o reconheceram. Quando chega perto dele, eles rasgam a veste, ficam ali 7 dias em oração, ninguém fala nada. E aí, passado um tempo, aqueles 3 amigos de Jó achavam que ele havia pecado. E passado mais um tempo, Deus visita um deles, repreende aquele amigo, diz que Jó não havia pecado, ainda pede para ele levar 7 novilhos e 7 carneiros, junto com os outros 2 amigos, para que Jó oferecesse o sacrifício. E assim foi feito. Os amigos levaram, Jó preparou o altar e ofereceu o sacrifício a Deus. E a palavra diz que a partir daquele momento, todo o poder de Satanás sobre a vida dele foi interrompido, e Deus deu a ele o dobro daquilo que ele tinha. Jó sabia o Deus que ele servia. A mulher de Jó não sabia. Amaldiçoa o teu Deus e morra. Outra coisa que eu tiro dessa história. Jó, eu disse que era o homem mais rico da terra. Não foi o dinheiro dele, não foi a riqueza dele que o salvou. Não é a minha riqueza, não é a sua riqueza, não é a sua posse, não é o seu carro, não é a sua casa, não é a sua conta bancária que vai salvar você de qualquer situação. São coisas que nós precisamos entender. E eu fico triste porque, conversando com um amigo aí, pastor, ele estava me confidenciando que em certos momentos da vida dele, ele teve que se sujeitar a uma situação, porque ele achava que era a oferta, era o dízimo de um determinado irmão que mantinha a igreja, e que não era Deus, porque aquele irmão ofertava, dava o melhor dízimo, era um dízimo muito alto,
Infelizmente, irmãos, tem muitos pastores, servos de Deus ainda presos a isso. E por causa disso, aquela pessoa achava-se no direito de fazer o que ele queria. E aquele pastor não tinha coragem de repreendê-lo, com medo de perder o irmão indo embora e perder o dízimo da igreja. Olha que situação. Mas ele se libertou disso, corrigiu. O rapaz saiu revoltado da igreja, se arrebentou aí fora, voltou, pediu perdão, e Deus começou a trabalhar, e o pastor começou a corrigir, ele começou a ser abençoado. Onde eu quero chegar, meu irmão? O meu dízimo, o seu dízimo, não é o que sustenta a igreja. O que sustenta a igreja é Deus. Se você acha que o seu dízimo, por maior que ele seja ou menor que ele seja, você tem autoridade para reivindicar alguma coisa aqui dentro da igreja, no altar, aqui com o teclado, não tem, porque ele não é seu, ele é de Deus. Até porque os 10%, Deus está falando para você devolver, porque não é seu, é dele. E nós somos teimosos. Então nós precisamos, irmãos, reconstruir o nosso altar. Nós precisamos preparar um verdadeiro altar. Nós temos que deixar de nos enganarmos. Nós temos que deixar de fazer de conta. Nós temos que ter reverência, temor à palavra de Deus. Imagina só se nós vivêssemos aqui no Velho Testamento, como eles viviam lá preparando o altar, traziam o novilho, fazia tudo aquilo que tinha que fazer, um trabalho, era trabalhoso, concordam ou não, irmãos? E eu acho que era doloroso também, você vê ali aquele animal, né, sendo sacrificado, mas como era uma coisa comum, para eles talvez nem tanto, mas hoje a gente olhando, né, a vida que nós vivemos, é doloroso para nós. E aí então Deus prepara um projeto extraordinário. E ele faz um convite e ele envia Jesus, o seu filho amado. E Jesus então desce à terra, como um cordeirinho, nasceu na manjedoura, bebezinho, e Deus foi cuidando do projeto dele. É dele o projeto? Deus estava cuidando do projeto nosso. Deus estava cuidando do projeto nosso, que é a salvação. E Jesus foi então crescendo, e Deus foi cuidando, e foram acontecendo as coisas, até que ele morreu, ou melhor, foi sacrificado, ressuscitou, como nós cantamos aqui, e hoje nós temos livre acesso para chegar no altar de Deus. Aí eu fico me perguntando, Jesus se sacrificou por nós, passou por todo esse processo de humilhação, facilitou, irmãos, deixou tudo facinho, para nós que viemos depois, e com toda essa facilidade, nós não reconhecemos, nós não fazemos, nós não entregamos o nosso melhor. Se com essa facilidade, nós não conseguimos entregar o nosso melhor no altar de Deus, imagina só, se nós tivéssemos que pegar um boi, agora, para fazer um sacrifício, que trabalho que ia ser, uma ovelha, um carneiro, que trabalho que seria,
Deus constrói um projeto para nós, para facilitar a minha vida, a sua vida, e aí sabe o que a gente faz? A gente não dá o valor que devemos dar. Nós tratamos o sacrifício de Jesus, nós tratamos o altar de Deus como uma coisa comum. É noite de restaurar o altar. Eu quero convidar você a ficar de pé. E também quero fazer um convite. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Qual é o altar que você tem construído para Deus? Qual é o altar que nós estamos construindo para Deus? Não é eu que vou convidar, não, falei errado até. Deus quer fazer um convite para você através do Filho dele, Jesus Cristo. Tem alguém aqui no nosso meio que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? E hoje quer fazer essa aliança com Deus? Levante a sua mão. Tem alguém aqui? Todos aqui já aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se ele descesse na terra agora, estivesse aqui em carne e osso, e ele fizesse essa pergunta para você, e você ainda que não aceitou, você ficaria no seu lugar? Ou você faria como aquela mulher do fluxo de sangue, que quando ficou sabendo que Jesus ia passar, e aquela multidão a impedia, e ela, de alguma forma ou de outra, ela chegou e tocou nas vestes de Jesus e foi curada.